Aconteceu é notícia. Oferecimento. Bateu, amassou, riscou. Deixe com a Chapeação Ademir, o primeiro martelinho de ouro de Getúlio Vargas. Trabalhamos com micropinturas, retoques, polimento e espelhamento, com a modernidade, experiência, profissionalismo e confiabilidade que você já conhece. Rua Arcibaldo Somense, 1229, esquina com a Jacob Gribelmaier. Um grave acidente envolvendo um Gol e uma moto deixou uma adolescente morta e o condutor da moto ferido por volta das 5 horas e 30 minutos deste sábado. A vítima fatal foi identificada como Marielle Beatriz Bertelli, de 15 anos. A colisão ocorreu na Avenida Dona Cirlei, bairro Professor Schissler, em Passo Fundo. Conforme testemunhas, os tripulantes da moto foram projetados a vários metros de distância após a colisão. O SAMU socorreu o condutor, que apresentava quadro estável, e foi conduzido ao Hospital de Clínicas. Já a adolescente foi retirada do local pelos bombeiros em estado grave e conduzida ao Hospital São Vicente de Paula, onde entrou em óbito. Uma mulher ficou ferida em acidente de trânsito registrado na IRS 324, Perimetral Sul, em Passo Fundo, na tarde desta sexta-feira, dia 31. O caso ocorreu quase em frente à Associação dos Funcionários do Hospital São Vicente de Paulo. O caminhão seguia pela perimetral em direção ao trevo da Caravela, quando foi atingido lateralmente pelo carro que vinha no sentido contrário. A vítima foi identificada como Jaqueline Chagas e, conforme relatos iniciais, não teve ferimentos graves. Ela foi conduzida ao Hospital São Vicente de Paula. O motorista no caminhão não se feriu. Uma carreta com placas de Porto Xavier tombou após ser atingida lateralmente por um Jeep Renegade no início da manhã de hoje, na BR-285 em Passo Fundo, na saída para Carazinho. Conforme o motorista da carreta, ele seguia em direção ao trevo de acesso a Passo Fundo quando o Jeep que vinha atrás o ultrapassou e, para não bater em outros veículos no sentido contrário e no canteiro central da pista, acabou batendo lateralmente na cabine. Com a batida, a carreta tombou para a direita. O veículo está carregado com alho em caixas. Ninguém se feriu. Uma saída de pista seguida de tombamento e choque em árvore deixou o motorista gravemente ferido. O acidente foi registrado por volta das 17 horas e 50 minutos desta sexta-feira, dia 31, na SC 155, no município de Ceará, Santa Catarina. A colisão envolveu um GM Corsa Wind com placas de Xaxim, que era conduzido por um homem de 62 anos. A vítima foi levada ao Hospital São Roque de Ceará pelo Corpo de Bombeiros. Os danos do veículo foram de média monta. Polícia Militar Rodoviária de Bom Jesus vai apurar as causas do acidente. Um homem foi preso pela Polícia Civil após cometer o crime de importunação sexual contra sua sobrinha adolescente em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. De acordo com a Polícia Civil, a investigação que foi realizada pela equipe policial da DPCAM iniciou através da informação que o homem perseguia, demonstrava ciúmes e tentava acompanhar a adolescente. Em algumas ocasiões, ele teria tentado tocá-la e vê-la nua. O investigado teve a prisão preventiva decretada pela Polícia Civil. Ele deve ser indiciado pelo crime de importunação sexual, que prevê pena de até 5 anos de prisão. O acusado foi encaminhado à unidade prisional avançada em São Miguel do Oeste e permanecerá à disposição da Justiça. Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais em 2002, acaba de ser aprovada no vestibular pelo Sistema de Seleção Unificado, SISU, para cursar turismo pelo Instituto Federal de São Paulo, no campus de Campos do Jordão. O sistema utilizou as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, para a seleção. Suzane se posicionou em 8º lugar com a nota 608,42. A primeira colocada marcou 632,48. A aprovação não surpreende, visto que a jovem vinha de família rica e sempre estudou nas melhores escolas.
Agora os colegas de curso estão com medo das possibilidades que a chegada da estudante podem trazer. Além da apreensão pelo fato de Suzane ser uma criminosa condenada, os alunos também temem pelo excesso de exposição que o campus pode passar a receber. Um homem foi pego pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso da Fronteira da Polícia Civil por extorquir a ex-companheira do interior da penitenciária de Chapecó. O fato aconteceu nesta sexta-feira, dia 31. Segundo a Polícia Civil, uma mulher que alegava ser vítima de extorsão pelo ex-companheiro, que cumpre pena no regime semiaberto, compareceu à delegacia e denunciou o caso. Conforme o relato da vítima, o suspeito se aproveitava de períodos de saída temporária para cometer os crimes, mas também entrava em contato com ela por meio de aparelho celular que ele usava clandestinamente na prisão. A polícia informou que após o recebimento das primeiras informações, a equipe da delegacia gravou uma ligação telefônica e registrou mensagens de SMS que demonstravam que o homem exigia, mediante ameaças de morte, que a companheira efetuasse depósitos bancários em favor de outros presos com os quais teria contraído dívidas. A tentativa de conseguir uma imagem mais ousada de um grupo de jacarés de papo amarelo que ficam nos córregos e mangues no bairro Santa Mônica, em Florianópolis, terminou com uma cena inusitada no último sábado, dia 25. Isso porque o celular que era utilizado para gravar os animais foi abocanhado por um dos répteis. A cena foi gravada por uma mulher que pedalava pelo bairro e passava no local no momento em que o jacaré agiu. Alguns minutos depois de perder o telefone para o jacaré, Marcelo da Silva conseguiu resgatar o aparelho dentro da água. Com a mordida no aparelho, no entanto, o suporte para gravar embaixo da água teve furos e o celular ficou danificado. O governo federal publicou nesta sexta-feira, dia 31, a medida provisória que estabelece o salário mínimo em R$ 1.045. O valor havia sido anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro em 14 de janeiro para recompor integralmente a inflação. Com a nova MP, Bolsonaro revogou uma medida de dezembro que reajustava o mínimo de R$ 998 para R$ 1.039. O novo valor passa a vigorar neste sábado, dia 1º. O ataque de abelhas atingiu pelo menos 9 pessoas em Concórdia. O fato aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, dia 31, em uma residência localizada na rua Segundo Dalla Costa, bairro das Nações. O Corpo de Bombeiros Voluntário foi acionado para realizar o atendimento necessário às vítimas. Pelas informações, 8 pessoas, sendo 6 crianças e 2 adultos, estavam na residência no momento do ataque, enquanto uma mulher passava pela rua e também foi atingida. Todos receberam as ferroadas. Os bombeiros tiveram uma atenção especial a uma criança que seria alérgica, mas ninguém sofreu ferimentos graves. O enxame estava em uma árvore próximo da residência, onde estavam as vítimas. Um animal também foi atacado. Esta não foi a primeira vez que abelhas atacaram pessoas naquele local, conforme populares disseram. Um empresário de Chapecó deverá efetuar o pagamento de R$ 4.765.620,72, mais correção monetária, a fim de reparação de dano. O homem é acusado de crimes contra a ordem tributária em continuidade delitiva por 35 vezes, em virtude do não pagamento do imposto sobre operações relativas ao ICMS. O valor definido como mínimo para reparação de dano é o montante devido ao Estado. Esse imposto é pago pelo consumidor, sendo o comerciante o repassador dos valores ao fisco. No caso de não repasse, considera-se apropriação indébita. O empresário também responde a outras ações pelo mesmo motivo. Aconteceu é notícia. Oferecimento Clínica Odonto LS, Dr. Lucas Sisteren.
Atendimento odontológico na Rua Senador Salgado Filho 299, Antiga Itaque, em Getúlio Vargas. Marque sua consulta. Telefone 3341 3027.